Boa noite a todas. Que linda essa casa cheia. Gente, está cheia de encarnados, mas de desencarnados tem pelo menos 5 vezes mais. Imagina então que está lotada. Então que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos, como ela falou, sairmos daqui bem melhores do que quando chegamos. Mesmo que seja para se escapar do obsessor. Porque ele sabe quem ele trouxe aqui. Ele veio junto até ali na porta. Aí quando chega ali antes das escadinhas, ele já vê aquela luz toda. Ele já diz, pai, não vou. E ele fica ali, braço cruzado ali fora, te esperando. Então o combinado é, você sair daqui tão lindo, tão brilhante, tão bem, que quando você passa, ele fica esperando e nem veja que é você. E aí você vai para casa bem bonzinho, combinado? E aí nós vamos combinar assim, a gente não vai atraí-los de volta. Porque o que atrai um obsessor? Os pensamentos da gente, né? É o teor dos nossos pensamentos que nos ligam aos obsessores. Então não adianta vir aqui na casa e dizer assim, gente, eu preciso de um atendimento, esse obsessor acaba com a minha vida, ele está se intrometendo em tudo, aí a casa fica penalizada e diz, vamos atender, penalizada pelos dois, né? Porque o obsessor também é gente. Então atende o obsessor, trata ele bem, ele fica por aqui. E aí você diz, ai, graças a Deus, agora minha vida vai andar. Aí você sai ali fora, continua pensando todas as mesmas barbaridades que pensava antes e vai atrair o obsessor. Aquele que ficou aqui? Não, os outros que estavam lá fora, você atrai mais ainda. E os outros ainda ficam felizes, oba, a área ficou livre, agora eu posso ir. Aí você deixa um, pega mais 3 e assim vai. Então o que nós vamos combinar é que você sai daqui limpinho, engana o obsessor, vai para casa bem e permanece bem pelo maior número de horas possível, combinadas? Então vamos lá. O nosso tema da noite, eu tirei desse livrinho que eu adoro, que é o Caminho, Verdade e Vida, que deve ter ali na livraria. Seria bom que todo mundo tivesse um, porque aqui dentro tem 180 lições do bem viver aqui na Terra. Serve para encarnados, desencarnados, internautas e todo mundo. Então, esse livrinho, ele ajuda tanto a gente. Ele ajuda tanto. Se você sentar direitinho e ler com atenção, o teu anjo te ajuda a entender. Mas entender naquele ponto que você precisa. Igual quando a gente está bem azedo e abre o Evangelho, né? Ai, abre o Evangelho. Nossa, parece que é pra mim. Olha aqui, sempre é pra você, né? Só que às vezes a gente diz, ai, fulano devia ter assistido essa palestra. Essa aqui era pra Beltrano, a gente nunca entende que é pra cima. Então entenda, esse livrinho ajuda muito. E a lição que caiu para nós essa noite chama assim, Lucros, é de número 56 desse livro. Aqui dentro, sempre o Emmanuel escreveu, através da mãozinha do Chico, ele escreveu frases que parecem muito simples, muito bobas, mas ele escreve um texto que dá para a gente entender coisas maravilhosas. E a frase que ele pegou para essa lição, ela é de Lucas. Lembra que Lucas era um evangelista, era um acompanhante lá de Jesus, daquele povo que andava mais pertinho dele. E Jesus tinha falado essa frase uma vez e Lucas escreveu, porque eles escreviam para não esquecer, né? Quando Jesus fez aquela janta lá e disse assim, ó, para a piazada dele, olha, em breve eu não vou estar mais aqui com vocês, então a responsabilidade de passar esse ensino para frente é de vocês. Uns ficaram bem felizes, tá? Fechou, é isso aí. Os outros ficaram apavorados. E se a gente esquecer? E se a gente não souber passar pra frente? E se os outros não entenderem a gente? E se eles derem uma cabeçada de pau em nós? Porque acontecia, né? Eles iam falar do bem, levaram. Então, às vezes ainda acontece hoje, mas imagine que naquela época eles tinham mais medo ainda. E o pior, quando eles deram a ideia, vamos escrever para não esquecer, a maioria deles não sabia escrever. Então eles precisavam de terceiros para escrever para eles. Mas Lucas sabia, ele era sabido. E a frase era assim, ó, que Jesus tinha dito. E o que tens ajuntado, para quem será? Ele estava falando de lucros. As coisas que você está ajuntando na vida, para quem será? Sabe por que ele estava falando isso? Porque a gente vai morrer. Assim, não é para apavorar ninguém, mas isso é fato. A gente vai morrer. Às vezes eu penso, sabe, sou espírita há 300 anos, pelo menos, nessa existência. Mas cada vez que falo de morte me dá um medo. Ai, meu Deus, e se for agora? Outro dia eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu tive um sonho bem dramático, eu sou bem dramática. Daí eu tive um sonho dramático assim, que alguém queria pegar todas as minhas coisas, eu nem tenho medo, mas alguém queria pegar todas as minhas coisas e me matava. E a mãe, que é espírita há 400 anos, disse assim, mas qual é o problema? E eu me senti até meio que magoada,
porque ela não deu atenção à minha aflição, né? Ela disse, qual é o problema? Morrer, você vai... Não, mãe, mas eu não queria que fosse assim. Ela queria que fosse como? Ai, não sei, eu comecei a ficar pensando que como é que eu queria que fosse a minha morte, não decidi nada, só fiquei pior. Mas enfim, a gente é espírita e sabe que o que morre é o corpo. A gente sabe que passa só o que tem que passar, né? Ou alguém não sabe disso. Tudo que está na nossa vida é nosso, não é herança de ninguém. Por mais que eu goste de fulano, beltrano, dos meus filhos, dos meus pais, a herança da minha vida é minha mesmo. Ninguém mentiu por mim nas outras existências, ninguém roubou por mim, ninguém botou essa dívida nas minhas costas. E sabe, aquelas filosofias que falam que a gente é herança dos antepassados, uma vez eu dizia não, agora eu digo é mesmo, porque a gente mesmo somos os nossos antepassados, né? Nós somos as pessoas que já viveram antes. Concorda? Até aqui tudo beleza? Então, se somos assim, a gente sabe que não tem erro. Nós somos exatamente a nossa própria herança. Então não adianta reclamar. Mas eu tenho uma dor no ciático. Mas a minha cabeça não funciona. Mas o meu cabelo cai. Não, você tem essa herança porque é tua. O que será que você já andou aprontando por aí? E às vezes o espírita quer pegar o chicotinho nas costas e dizer eu fiz muito mal mesmo, eu preciso sofrer. Não é assim. Se eu sou dramática, mas nem tanto, não seja também. Claro que você é herança dos teus próprios atos, mas se você cruzar os bracinhos e dizer não vou fazer nada, porque eu sou herança, eu vim para sofrer, não vai adiantar nada. Você não veio para sofrer, você veio para fazer, para arrumar, para devolver, você veio para aprender. A gente é quase que mais ou menos estagiário aqui na Terra. Por quê? A gente já sabe um monte de teoria. Vocês estão vindo aqui toda segunda-feira, já deu para aprender um monte de coisa. Esses livros aqui são maravilhosos. Cada palestrante que vem tem um jeitinho, ensina uma coisa e alguma coisinha fica na tua cabeça para você aplicar. Então você já aprendeu na teoria, igual o estagiário. O estagiário sai da escola, pensa que sabe tudo. Quando chega na hora de fazer, é que dá o rebuliço. Então nós estamos nessa fase de fazer as coisas. Aí quando a gente está aqui dentro do centro, todo mundo fica até mais bonito, né? A gente olha assim, não, deve ser a luz, deve ser a cor da parede. Meu Deus, que gente linda. Quando está lá fora, eu digo, nossa senhora, acho que eu me enganei. É porque a energia que a gente emite, é o jeito que a gente olha. Quando nós estamos aqui dentro, livre dos obsessores, com as energias trocadas, que a gente vai, é quase como uma diálise. Sabe o que é diálise? Quando a pessoa faz lá no hospital, tem problema renal, o rim é que tira as sujeiras do organismo, né? E aí quando a gente faz diálise no hospital, a máquina faz o serviço que o rim da pessoa não consegue fazer, limpar o corpinho dela. O centro, numa reunião dessa, faz uma diálise para nós, tira a sujeira do nosso espírito, que a gente pensa muita besteira, a gente vai... Sabe aqueles desenhos que quando a pessoa está muito estressada fica aquela nuvenzinha preta em cima assim? Nós somos todos assim, nuvenzinhas pretas. Uns a nuvenzinha é maior, outros a nuvenzinha é menor, mas nós somos assim, porque a gente pensa muita besteira. E aí quando chega aqui no centro, nossa, aquela nuvenzinha drenada, é uma drenagem linfática, é uma diálise. E aí a gente fica bonito, lindo, dá vontade de ouvir, dá vontade de rir, dá vontade de ser feliz, né? Só que quando sai ali fora, a gente já começa tudo de novo. Já entra no carro e já tá pensando, será que eles lavaram a louça lá em casa? Eu deixei de ir para lavar. Se eles não, mas eu vou chegar em casa, as crianças estão com os brinquedos tudo no chão. Aí você já começa a pensar. E daí vem mensagem lá do teu trabalho, meu Deus, fulano, de novo. Daí você já começa de novo a formar tua nuvenzinha. Assim. Eu nem sei porque que eu comecei a falar disso, mas assim, aqui no centro a gente é uma beleza. Quase que eu sinto as pontinhas das asas aqui começando a nascer, de tão anjo que eu fico. Vocês também, deve ser a mesma coisa. Na vida real não é assim, então por isso que nós somos estagiários. Quando a gente é estagiário, a gente tem que colocar em prática o que aprendeu. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não. Mas sabe qual é o segredo? Não desistir. Sempre tem uma coisinha que a gente tem mais dificuldade, ou se tem. Eu, por exemplo, não tenho paciência nenhuma. Uma vez, eu sou a melhor amiga da minha mãe é minha melhor amiga. Então a gente se liga todos os dias. E aí um dia desses, eu ligando pra um dia desses, já faz bastante tempo, eu disse pra ela assim, mãe, e aí? Eu contando assim, enfaticamente uma história, e aí eu perdi a paciência. Ela disse, minha filha, ninguém perde o que não tem.
hoje eu não vou me estressar. Meu Deus do céu, como boa estagiária que sou, aquele dia é carregado. Mas de qualquer coisa, do timbre de voz de alguém, a velocidade de um carro, ao tanto que o sinal demora para abrir ou fechar, tudo. Eu nem consigo assistir televisão, porque as propagandas me incomodam, as pessoas me incomodam, demora demais, é rápido demais, enfim. Esse tipo de pessoa eu sou. Então, paciência para mim é sempre o desafio master. Pense na tua vida o que é o desafio maior. O que você tem mais dificuldade? Invista nele. Mas não fica focado só nele, porque como ele é difícil, você pode até desistir. Então foca nele um pouquinho, foca nele um pouquinho. Mas o segredo é não desistir. E voltando aqui ao nosso tema, eu fiz uma volta enorme, nem sei por causa disso, né? Mas voltando aqui, o Lucas tinha escrito isso que Jesus falou. O que você tem juntado aqui na terra? E para quem que é? Porque você vai morrer. Você vai entrar num caixãozinho e o teu corpinho vai ficar aqui. E o que vai acontecer com você? Você vai para onde? Tomara que seja para uma colônia, para um lugar bom. Tomara que seja para um lugar que você possa encontrar amigos. Se bem que, se a gente desencarnar e ir para o umbral, também tem amigos. Porque no umbral tem as pessoas que pensam como nós. Se você foi para lá, lá tem os teus amigos. Então, se você é muito ciumento, você vai para o umbral dos ciumentos. Vocês sabiam, né, que não existe um umbral só? Não é assim, tipo, um inferno. São vários infernos. Porque às vezes a gente pensa assim em termos de céu e inferno, né? Daí fica mais fácil entender um umbral. Umbral são locais onde as pessoas vão e elas pensam parecido. Então os raivosos ficam todos juntos, eles se atraem. Então tem um umbral dos raivosos, tem um umbral dos impacientes, e lá estão os meus amigos. Então eu não posso me assustar se eu for lá para o umbral, vai ser todo mundo impaciente. E o que eu vou achar? É um inferno. Se eu fosse ligar para minha mãe, eu ia dizer: mãe, aqui é o inferno, eu estou no meio do inferno. E ela ia dizer: que novidade? Passou a vida inteira impaciente, agora está no meio dos amigos e não os aceita. Assim para todo mundo. Um umbral dos que roubam, dos que mentem, dos que traem, dos que têm vícios. Assim é o umbral. Não adianta a gente dizer eles e eu. Não. Se a gente pensa errado, se a gente faz errado, a gente tem grande chance de ir para o umbral. Mas vamos pensar aqui que nós vamos para uma colônia. Que nós vamos ser bem recebidos. Que quando a gente parar lá no aeróbus, sabe o que é o aeróbus? É um ônibus, um metrô, uma coisa assim, um meio de transporte chiquérrimo, lá das colônias. Aeróbus vai para as colônias todos os dias, carregando todo mundo que morreu, né? Quem já está preparado para ir é carregado para lá. Eu gosto de pensar assim que ele tem 3 vagões. Um vagão é para aqueles que acertaram um monte na vida. Pegaram a listinha ali do plano reencarnatório, cumprido, fizeram um monte de coisa da lista que trouxeram. Então vamos no primeiro vagão. Quando abre o primeiro vagão, nossa, festinha, banda, gente feliz esperando, cartazinho, que bom que você chegou, vem, abraços, aquelas festas lindas assim. No segundo, já é um vagão maior, é daqueles assim, que tanto faz como tanto fez. Fizeram umas coisinhas ali, mas erraram também outras coisinhas, então acertaram um pouco, erraram um pouco, deu elas por elas. Lembra que os antigos falavam 9 fora 0? Eu nem lembro o que era ali, mas era na matemática, uma soma ali, 9 fora 0. Tipo, deu na mesma encarnar, sabe? Gastou todo aquele tempo e deu na mesma. Então quando abre a porta ali, tem um ou outro que diz: oba, que bom, estou aqui para te receber, lembra de mim? E as pessoas saem. E o terceiro vagão é gigante. Ele é enorme, ele tem várias portas. Quando saem as pessoas de lá, é mais ou menos assim: puxa, você vai ter outra chance, que pena, não deu dessa vez, na próxima, quem sabe. Você entra na fila, já aproveita e já entra agora na fila para ver se daqui 100.000 anos você consegue. São aqueles que erraram mais do que acertaram. Então, se vamos dizer, na melhor das hipóteses, que a gente entrou no aeróbus, chegou lá na colônia e veio num desses vagões, em qual vagão você quer estar? Faz assim pra mim. 1, 2, 3. Deixa eu fazer uma estatística. É verdade, faz aí pra mim. Vocês querem o vagão 1, o vagão 2 ou o vagão 3? Ganhou o vagão 1, né? Quero o vagão 1. Gente, pra garantir essa vaga no vagão 1, você tem que fazer as coisas que você prometeu. Você não prometeu de brincadeira. Ai, passear aqui em Gravatal. Tá certo, cidade turística, coisa linda, muita gente linda,
tudo mais, mas é só a cidade, tá? Você veio para trabalhar, você veio aqui para cumprir as coisas, mesmo porque o turista vem, passa um fim de semana, passa uma semana e vai embora, né? Você fica aqui, então lembre-se disso, você veio para trabalhar, você não veio para sofrer, você não veio para passear, você não veio desfilar a tua beleza, você veio para trabalhar. Assim como todo mundo que muda de país e vai trabalhar, tem que trabalhar, né? A pessoa faz tudo aquilo, muda de país, chega lá e diz, não, muito puxado. Ai, não gostei, o turno é muito pesado, eu não aprendo ali, é muito difícil. A maioria de nós faz isso. A gente muda de país, reencarna aqui, ganha um corpinho, ganha saúde, ganha disposição, ganha marido, ganha filho, vai ganhando as coisas, aí chega, não era assim que eu imaginava. Mas não gostei, credo, não era assim que eu pensava, não vou fazer mais nada. Pronto, vai pro terceiro vagão, não fez mais nada, ainda aprontou, né, porque daí começa a reclamar. E quando a gente começa a reclamar, quando dá aquela tentação de reclamar, a gente para de produzir. E ele começa a dizer, não posso fazer. Também com o pai que eu tenho, com a mãe que não me ajuda, esses irmãos, e a gente começa, pai, mãe, irmão, filha, marido, e aí entra todo mundo no rolo. Só você que é bonzinho, o resto, tudo é ruim. Assim, né? Quase como quando a gente começa a dirigir, a gente quer que todos os carros sumam das ruas, né? De preferência que fique só você ali. Aí depois quando você aprende a dirigir, continua querendo que todo mundo suma na rua, porque a rua é só tu. Hoje de manhã eu passei por isso, tá? Saí atrasada de casa. Começava a trabalhar às 8 horas. Pois olha, eu consegui sair atrasada, peguei um trânsito horroroso e eu pensando assim, gente, pra que tanta gente nessa rua? Pra quê, né? Todo mundo indo pro trabalho igual eu, né? Eu pensei, pra que tanta gente? Mas quem saiu atrasada? Fui eu. Quem aprontou? Fui eu. E eu já com o pensamento lá na frente, né? Como todo ansioso, quando eu chegar, eu sou farmacêutica, tá, gente? Quando eu chegar na farmácia, meu Deus do céu, já vai ter aquela fila de gente lá na frente. Pra medir pressão, eu já tava assim reclamando quando eu abri. E o meu chefe? Meu Deus do céu, meu chefe vai estar lá com o bico desse tamanho. E a gente já vai, né? Então quando eu cheguei mesmo, chegava assim, fisicamente chegava lá, eu já estava cansada. Porque eu briguei no trânsito o tempo inteiro, porque o rapaz que estava na minha frente, ele estava ouvindo música e a gente me deu uma raiva dele. Porque ele estava indo feliz, assim, eu dava pra ver a cabeça dele balançando assim, eu ali naquele ódio. Ai, assim, ó, coisas que a gente faz, né? Daí o carro vai enchendo de obsessor, você não sabe nem porquê. Você vai enchendo de nuvem preta, você não sabe porquê. Você chega no trabalho para começar a trabalhar, você já está com os ombros doídos. Foi assim que eu cheguei. Daí a primeira senhorinha bem bonitinha, bem queridinha, ficou esperando. Quando eu botei o pé na porta de vidro ali, assim, para abrir, ela falou assim, já é 8h05 e a farmácia não está aberta ainda. Quem tinha que abrir era eu. Daí eu dei aquele sorriso bem gentil, só um pouquinho assim, ó. Aqui dentro, só Jesus mesmo para saber que eu tava fervendo. E assim, mas aí o que eu fiz, né? Entrei, atendi, daí eu pensei, ela precisa de uma coisa muito urgente, né? Pra estar ali esperando tanto tempo. Não, ela queria um shampoo. Mas é o direito dela, né? Eu que estava errada, mas quando você está assim estressada, você não sabe que você está errada. Eu pensei, meu Deus do céu, ela fez tudo isso. Meu chefe vai ver pela câmera que tinha cliente esperando na porta da farmácia e eu não cheguei e ela queria comprar um shampoo. Mas era a necessidade dela, o horário de abertura estava errado mesmo. Enfim, eu estou contando tudo isso para vocês verem o que acontece na minha vida, acontece na de vocês também. Quantas vezes a gente está errado e se sente no direito de reclamar? E às vezes é uma encarnação inteira, gente. Daí a gente chega lá de volta e diz assim, eu quero falar com o responsável da minha reencarnação. Sabia que existe isso? Que você pode sim pedir uma reunião com quem organizou a tua reencarnação. Aí te prepara. Te prepara porque tu vai passar vergonha. Porque normalmente a gente chega assim, ó, pra exigir e sai de lá assim, ó. Tomara que ninguém tenha visto isso. Então, pense bem antes de pedir uma reunião dessa. É possível, é direito teu, mas pense bem antes. Talvez seja melhor observar naquelas telas de pensamento que você fez meio que sozinho, assim, sem acompanhante. Talvez você, o teu anjo, para não passar muita vergonha assim. Sabia que existe isso? Quando desencarnar, se você for para uma colônia, quer dizer, daí que você já está melhorzinho, né?
Então, se você for para uma colônia, você pode pedir revisão da tua vida. Pode. E você vai ver tudo. E daí não é só assim o que a tua carinha mostrou. É o que o teu pensamento fez. A energia que você gerou é 360 graus. Tu vê tudo. Sabe aquelas câmeras assim? É tudo. Então aí você pode pedir uma revisão dessa. Pra saber se errou, se acertou. Mas meio que a gente já sabe se errou ou acertou, né? Então se você pedir uma revisão dessa, já vá assim e peça para ir sozinho ou com teu anjo. Eu adoraria ir com meu anjo. Dele não dá pra esconder nada, né? Já pensou? Que Deus foi tão espertinho que mandou uma pessoa para te ajudar a vida todinha. E ele, com uma boa vontade, ele não desiste de você, a não ser que aconteça uma coisa muito grave. Mas vamos dizer assim que não aconteceu. Ele não desiste de você desde o dia do teu projeto inicial. Você nem estava concebido ainda. No teu projeto inicial, ele diz, eu vou te ajudar. Já pensou? Alguém tão amado assim pra você, que você nem lembra que ele existe. Bom, é essa companhia que você pode pedir para ir lá ver o filminho da tua vida. Voltando aqui para os lucros que o Lucas escreveu, que Jesus tinha dito. Lembra da frase? E o que tens ajuntado, para quem que é? Gente, a gente junta as coisas para alguém, para si mesmo, para outras pessoas. Sempre que a gente juntar alguma coisa, é para si ou para os outros. E a pergunta de Jesus ela é muito enfática. Para quem é o que você está juntando? Se tudo o que você junta vai ficar aqui, que besteira é essa? O que você está fazendo da tua existência? Se tudo que você juntou na vida se resume a coisas materiais, você não está muito bem na foto. Talvez você não vá ganhar o teu lugar lá no primeiro vagão. Até aqui entendemos? Vou contar uma historinha dramática que mexe muito comigo. Ela é verdadeira. Na época que se fazia declaração de imposto de renda no papel, alguém lembra disso? Tinha os formulários de imposto de renda no papel? Uma pessoa só, o resto de nós somos bem novinhos. Não, mentira, todo mundo lembra. Existia declaração de imposto de renda, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. A gente fazia no papel, né? E aí, um jornalista muito famoso, que eu não vou dizer o nome, mas não é porque eu quero me exibir assim, é porque eu não lembro mesmo. Mas era alguém muito importante, lá na década de 80. E ele fez uma declaração de imposto de renda declarando, obviamente, os bens materiais. Então tinha uma página que você declarava o que você comprou, o que você vendeu, o que você tem. Então, apartamento, casa, carro, salário, né? Poupança e tal. E na outra página, você colocava os teus dependentes. E abaixo dos dependentes dele, todo mundo tinha um espaço em branco, mas ele escreveu: trocaria todas as linhas da página anterior, que eram os bens, pelas duas linhas que tive que tirar dessa página. Quem eram as duas linhas? Os dois filhos dele que tinham morrido naquele ano. Os dois morreram no mesmo ano. Gente, quando eu ouvi isso, sabe onde é que eu ouvi? Naquelas historinhas do Mundo Espírita? Momento Espírita, isso. Momento Espírita. Da Federação Espírita do Paraná, eles têm aquelas mensagenzinhas Momento Espírita, que é a coisa mais linda desse mundo. E eles publicam todos os dias, gente. Você pode receber no celular. Eu posso mandar para a Deise ali o link e ela bota nos grupos de vocês se alguém não conhece. É maravilhoso. E quando eu ouvi essa mensagem, claro que eu ouvi igual criança, né? Umas 400 vezes. Porque é tão lindo o jeito que eles contam. E ele colocou assim, que trocaria todas as linhas da página anterior pelas duas linhas que ele teve que tirar ali. A filha dele tinha fugido de casa, se prostituiu e acabou se matando. E o filho dele morreu de overdose no mesmo ano. Então ele ficou sem os dois filhos e tinha todos aqueles bens. Ele era bem sucedido. Aliás, ele tinha focado a vida nele para conseguir todos aqueles bens. E quando ele perdeu os dois filhos, o que sobrou para ele? Então faz bem sentido com o que Jesus disse. O que você está juntando agora é para quem? Para quem que você vai deixar? Então pense, será que você está cumprindo o teu papel? O que esse homem colocou lá? Claro que ele é jornalista, ele sabe escrever, ele deu um impacto tal, né? Aquilo ali. Mas dentro do coração dele tinha dor. Ele é um pai arrependido. Cada vez que a gente faz uma coisa que a gente se arrepende, essa dor do arrependimento vale muito mais que as outras, não é assim? Quando a gente tem um remorso, não devia ter falado, não devia ter ido, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha ali o que eu causei.
Você sabe, mesmo que ninguém mais saiba que foi você, você sabe que foi. Então, quando aquele pai escreveu isso, ele era cheio de remorso, cheio de tristeza, porque ele sabia que não tinha feito tudo o que prometera. Claro que esses dois filhos já não eram espíritos elevados. Se os dois caíram na droga, os dois acabaram se matando, né? Os dois foram considerados suicidas. É porque eles não eram elevados. Então eles precisavam de maior apoio. E se ele era o pai, o apoio tinha que vir dele. Eu não sei o que era a mãe, eu não sei nada da vida deles, mas eu fico imaginando assim. Pense, quando você desencarnar, você não vai querer saber dessa lista ali dos bens materiais, porque pouco te importa o que tu juntou. O que vai te importar é o que tu fez da outra página. Os teus dependentes foram bem educados? Você cuidou deles? Você fez o melhor por eles? Se tivesse outra página, as pessoas que convivem com você ficariam a te esperar em algum lugar? Venha de braços abertos? Se fosse uma colônia? E se fosse um umbral? Alguém resgataria você do umbral? Alguém se candidataria a pai ou mãe de você na próxima encarnação? Alguém se disporia a ser o seu anjo de guarda numa próxima reencarnação? Pense, para você ter esses benefícios, você precisa angariar outros bens que não são materiais. Você precisa fazer o bem. Você precisa ser bom para alguém. Você precisa trabalhar em teu favor, em favor do próximo. Você precisa fazer algo para alguém. Até aqui entendemos? É chocante, né? A frasezinha de Jesus é bem simples. O texto é maravilhoso. Eu nem li o que a Amanda colocou, né? É lindíssimo. Depois vocês compram o livrinho. É coisa linda, tarefinha de casa. Gente, maravilhoso isso. Mas pense, não vai importar para a espiritualidade. Para a espiritualidade até nem importa nada. Importa só para você mesmo, né? A gente sempre pensa que vai haver alguém julgador. Não tem ninguém, gente. Ninguém julga você. Não tem ninguém na porta do céu dizendo você entra, você volta. Não tem, é automático. Você mesmo se joga no umbral, você mesmo se coloca na colônia, você mesmo que vai. É por atração energética. Não existe nada nem ninguém que te impeça. Existem amigos, existem oração das mães. Para tirar alguém do umbral, nada melhor que oração de mãe. Então rezem, mães, rezem. Você não trouxe só pérolazinhas, coisinhas lindas. Você trouxe os suicidas, você trouxe os assassinos, você trouxe os mentirosos, os ladrões. Ainda bem que eles vêm bem embaladinho com a carinha do teu filho que você ama. Mas você trouxe essa envergonhada em geral. Assim como a gente também participava desse grupo e as nossas mães nos trouxeram. Com as carinhas lindas que elas amam, estão sempre lindas. Nós somos dessa turma. Entendemos? A gente tem que fazer o bem. A gente precisa fazer algo para os outros. Não vai adiantar só ter um nome no crachá. Porque às vezes a pessoa se esforça tanto por uma carreira na empresa, esquece de todo o resto. Da família de ascendência, né? Pais, irmãos, e da família de descendência. Filhos, netos. A pessoa se dedica tanto ao negócio e esquece. Às vezes a gente comenta lá em casa os casos tristes de empresários de sucesso. Como tem desgraça na vida de gente de sucesso. Vocês já viram? A gente olha a pessoa e diz, nossa, eu queria ser, olha ali, pessoa, viaja o mundo inteiro, tem avião dele mesmo, pode ir para onde quiser. Veja como a vida pessoal é pesada de quem tem sucesso. Cada um de nós veio fazer uma coisa. Não é para invejar, não é para desdenhar, é só para entender. Cada um veio fazer o seu serviço. E é o seu serviço. Eu já contei isso em outras palestras. Você que está assistindo a palestra agora vai ouvir de novo. Você que não ouviu ainda, eu vou contar. Faz pouco tempo que eu estou trabalhando numa farmácia nova, porque eu sou farmacêutica. E cheguei lá nessa farmácia nova. Ela é linda, enorme. Vários setores, assim. Ai, me achei, adorei. Adoro uma prateleira. Assim, o atendimento já deixo assim o segundo plano. Quando eu tenho que arrumar a prateleira, eu fico toda feliz. Ah, que aquilo. Daí, cada um lá tem o seu setor, o seu departamento para arrumar. Eu fui olhando o setor de todo mundo, sabe? Quando a gente vai andando pela farmácia, assim, mãozinha para trás, coisa de farmacêutica. Quando a gente vai atender, a gente bota a mãozinha para frente, quando tá andando, a gente bota a mãozinha para trás, e é mania de farmacêutica.
E eu andando na farmácia, olhei, essa sessão aqui não tá muito bonita, vou arrumar. Fiquei a tarde inteira arrumando a sessão. De repente passa o meu gerente e diz assim, essa sessão é sua? Eu falei, não. E você tá arrumando? Tô. A sua já está arrumada? Não. Amanhã de manhã é a avaliação. Gente do céu. Na hora que ele falou isso, me caiu a ficha aqui que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo o serviço dos outros e não fiz nem o meu. Fui, larguei do jeito que tava. Fui lá pra mim e comecei do zero. A minha, poeira, caixa trocada. Porque a minha é muito chata, é medicamento. Eu queria arrumar lá as perfumarias, os dermocosméticos, o cheirinho bom. Aí voltei lá para minhas caixas infindáveis, tudo virado, tudo cheio de poeira, enfim. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente está encarnado aqui na Terra e botando defeito na vida dos outros. Ele devia fazer, ela devia começar, ele devia fazer, começa a se meter no serviço dos outros, não fez nem o seu. E se você for morrer amanhã? E se for hoje à noite? Tu fez o que devia ou tu ficou fazendo as coisas dos outros? Só para não deixar a curiosidade no ar, consegui arrumar a minha. E não teve avaliação no outro dia de manhã. Ele só falou para me judiar mesmo. Acontece isso. Até fiquei feliz porque eu tinha feito meio mal feito. Hoje terminei. Nossa, fiquei lá um tempão e arrumei. Não arrumei, mas a dos outros. Daria para arrumar? Daria? Se alguém me pedisse, mas ninguém me pediu nada. Fui demitida mesmo. Então, veja se na tua vida você está fazendo o que deve. Se está na tua lista as coisas que você está fazendo. Para de olhar para a vida dos outros. Não vai dar tempo nem de arrumar a tua. Quanto mais de arrumar a vida dos outros. E a gente quer arrumar a vida do cunhado. A gente quer que o irmão faça isso. A gente quer se meter mesmo. É coisa de gente metida. Pare. Vai fazer o que você deve. Fazendo o que você deve já é um bom serviço. Porque se você faz o que deve, você fica feliz. Se você fica feliz, os outros já olham pra você e dizem, mas por que tu tá feliz? Eu quero fazer o que tu faz. Por que tu é assim? Por que tu tá assim? E as pessoas vão se espelhando em você. E aí você vira exemplo. Virando exemplo, você ganha bônus hora. Bônus hora te leva pro primeiro vagão. Entendido? Entendemos o raciocínio? O que eu desejo pra você é que todo mundo volte no primeiro vagão. Que todo mundo pare de investir todo o tempo. Eu não estou dizendo para parar de trabalhar, não estou dizendo para parar de ganhar dinheiro, nem para deixar de trocar carro, nada disso. Vai fazer tudo isso, mas vai fazer o que importa também, porque dá tempo. Se você fizer só a tua vida, dá tempo de ganhar dinheiro, dá tempo de viajar, dá tempo de fazer tudo na tua vida. Agora você começa a se meter, daí já não dá. Faça a tua vida bem feitinha, mas faça também como prioridade as coisas que estão no teu caminho. Você tem um enteado que é bastante difícil, cuide dele, não foi à toa que ele veio. Mas a sua mãe exige mais atenção do que o normal, cuide dela. Nenhuma relação que nós temos é à toa. Ninguém salpicou assim, caiu em você, pessoas, situações, coisas, não. Tudo que está na sua vida é seu, não tem erro nenhum. O RH divino não erra jamais. Entenda, assuma e faça como bom estagiário, para que você tenha o direito de voltar nesse primeiro vagão, feliz da vida, recebendo musiquinha, cartazinhos, balões, o que você gostar. Eu adoro tudo isso. Eu gosto de música, eu gosto que falem meu nome, eu gosto de cartaz, gosto de tudo isso. Então, pra mim, vai ser assim. Imagine pra você o que você gosta. Gosta de abraço, gosta de roda de conversa, vai ser assim. A gente pode programar. E se por um acaso você caiu no umbral, se lembre rapidinho, dá pra sair. Você tratou bem sua mãe, ela ficou encarnada, ela tá em qualquer lugar desse planeta, desse universo, ela vai rezar por você. Trate bem sua mãe. Porque ela é salvação nos momentos de perigo, nos momentos de desespero. Faça o bem para as pessoas, para que elas se lembrem de você. E para encerrar, deixa eu contar um último caso verdadeiro. Sabe aquele André Luiz? Tem os livros e os filmes do André Luiz. Eu adoro ele. Inclusive, já deixa eu fazer uma propaganda nossa. Nós temos um canal na internet que chama Pílulas de Renovação. Eu adoraria que vocês entrassem nesse canal, se inscrevessem lá e assistissem. A gente está gravando os vídeos dos capítulos dos livros do André Luiz. E o André Luiz é um excelente estagiário. E ele está aprendendo um monte de coisas e ele conta nos livros as coisas que ele aprende. E quando
esqueci o caso que eu ia contar. Ah, tá, quando ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele via que todo mundo ia lá para um lugar e acendia uma tela assim, ó, e aparecia as pessoas rezando pelaquela pessoa, sabe? Como se fosse uma biblioteca, assim, a pessoa sentava lá e via, ai, a minha mãe rezando por mim, que bonito, ai, olha, a minha irmã trouxe flores. Tudo que os encarnados desejavam para o desencarnado aparecia lá naquela tela. Daí ele pediu, porque ele também queria ver aquilo. Quantas pessoas iam estar rezando por ele, quantos presentes ele ia ter recebido. Daí o amigo dele que acompanhava, assim, que era o orientador dele, disse, vamos deixar para mais para frente, André. Você tem que ter um pouco mais de merecimento para acessar essa tela. Na verdade, o amigo dele estava sendo muito gentil, porque ninguém rezava por ele. Zero. Se eles ligassem lá a tela, não ia ter nada, mensagem nenhuma, presente nenhum, nada, zero. Até que um dia teve. Aí o amigo dele disse assim, André, hoje vamos lá ver as mensagens dele? Oba, vamos. Aí pensou que ele ia ficar meia hora lá vendo mensagem. Ligou a mensagenzinha, era uma senhorinha que rezou assim para Jesus. Jesus, protege o doutor André, ele foi sempre tão bom para mim, cuida dele. Acabou a mensagem. E ele olhou e disse, ela? Era uma cliente do consultório dele, porque ele era médico, né? E ele nem atendia ela bem porque ela não pagava. Ele atendia ela mal pra caramba. Quem insistia pra ele atender era a secretária, dizia, doutor André, o senhor prometeu, ela veio, doutor André, por favor. Ela insistia, ele, tá bom, não pode mandar pra dona fulana. E a única que rezou por ele foi a dona fulana, uma vez só. Bom, enfim, tomara que quando a gente desencarne tem um monte de gente rezando por nós, pensando bem pra nós, que a gente receba um monte de coisas. E a gente vai precisar fazer bom nos olhos para que isso aconteça. A gente vai precisar ser gentil com as pessoas, a gente vai precisar cuidar das pessoas. Não é agradar, não é ser puxa-saco. É fazer o bem para as pessoas. Porque fazer o bem faz bem para você. E esse nosso canal, faz um tempão que a gente criou. Só assim, a título de curiosidade, a gente criou esse canal porque a minha mãe foi morar no interior e ela não tinha como ir mais no centro espírita e ela ficou muito triste. Então a gente começou a gravar as palestras, os livros, para ela entender. A gente gravava até no CD, lembra? Da época que gravava no CD. A gente começou a gravar os CDzinhos para ela assistir lá. Até que a internet chegou lá no meio do mato onde ela mora e ela conseguiu acessar, ela tá toda exibidinha. Então a gente abriu esse canal para ela. E ela foi passando para as amiguinhas dela e elas foram gostando e assim foi criando o canal, assim, meio que sem querer, mas ajudou um monte. Então agora o canal já está bem legal, faz um tempão que a gente faz isso, mas precisa de likes, precisa de inscritos, porque o canal é feito no YouTube. O YouTube é uma empresa e como empresa ele quer ter movimento ali dentro. E movimento para o YouTube é like, é gente assistindo, é inscrito no canal. Então a gente pode fazer o bem assistindo essas coisas do bem. Porque o mal se espalha sozinho. Gente, qualquer vídeo do mal tem 1000 likes em uma hora. Um vídeo do bem demora. E a gente pode fazer isso. A gente pode entrar nesses canais do bem. O Pílulas de Renovação é um desses canais. Você pode ajudar a espalhar o bem. Esse bem pode chegar em pessoas que nunca foram espíritas, em pessoas que nunca vieram no centro, porque a gente vem e sabe como a gente se sente bem quando vem aqui. A gente sabe como as dores ficam mais fáceis de ser levadas. Não que eles vão tirar nossas dores, mas que fica mais fácil você entendendo para você ver. Mas teve gente que nunca pôde alcançar isso. E com uma palestra dessa que alcance alguém lá no fim do mundo, nossa, no fim do mundo, exagerado, né? Mas eu sou assim mesmo. Alcança alguém lá que nunca tinha visto, pode ajudá-lo. A gente já recebeu assim várias, o canal tem bastante anos, a gente recebeu já algumas mensagens do tipo, moça, eu tava passando, o que mais me chama atenção é um caso. Um rapaz lá de São Paulo, a gente nunca foi pra lá, mandou a mensagem assim, moça, eu tava passando no meu celular, porque eu tava me despedindo da vida, eu ia me matar. E vi uma palestra sua, uma foto, porque nas fotos vocês vão ver o canal é uma erguida, é sorrindo, é sempre assim, como eu sou, assim, exagerado. De certo, ele viu uma daquelas assim, parou ali e o anjo dele, de certo, ficou ajudando. Ele foi ouvindo, e ele disse, decidi não me matar. Tu já pensou? Já valeu o canal inteiro porque uma pessoa desistiu de se matar. E ele ainda colocou, a palestra que ele assistiu foi a do suicídio. Tem várias palestras, temos várias. E ele assistiu essa, olha como o anjo ajudou toda uma organização para salvar aquela vida.
Quando eu contei isso numa outra cidade, lá perto do Rio Grande do Sul, 2 pessoas vieram no final me contar que aconteceu a mesma coisa com elas. Uma ali naquela palestra mesmo presencial e a outra dizendo que viu um vídeo. Então é importante. Então é importante que a gente possa fazer o bem. Nós 2 temos esse compromisso. A gente vai por aí tudo, grava as palestras, posta lá. E vocês podem ajudar a compartilhar isso para que esse bem vá disseminando. E sabe, gera bônus hora. Quem sabe a gente consegue se encontrar no primeiro vagão, dizendo assim que eu vou topar, né? Que eu vou fazer o meu possível. E vocês não vão nem me reconhecer. Tão paciente que eu vou estar. Eu vou deixar todo mundo entrar na frente. Ai, essa delicadeza. Enfim, esse é meu sonho, tá? E eu desejo que você realize o teu. E que estejamos todos muito bem, muito felizes no primeiro vagão. Que assim seja. Ah, vocês receberam um cartãozinho aí? De um lado do cartãozinho tem o nome. Não chegou aí? Daqui a pouco chega. Tá passando. De um lado do cartãozinho tem o nome do canal, tem um canal espírita que é esse Pílulas, e tem outro canal embaixo, se vocês virem, que é para não espíritas, porque às vezes a pessoa tem muito medo de nós, acha que a gente é macumbeiro, coisa assim, então, espírita, Deus que me livre. Daí a gente fez outro canal para estimular a beleza, o bem-estar, e lá no meio eu vou colocando as coisas assim, dentro da autoestima, eu vou colocando o bem, espalhando o bem por lá. Então entre naquele também, vamos fortalecer. Todas as mensagens são do bem. E quanto mais bem a gente puder fazer, melhor. E do outro lado do cartãozinho tem uma mensagem. Considere assim, uma mensagem do teu anjo para ti. Que assim seja.